Olá, lindezas! Eu sou Tati Lobo e hoje eu venho compartilhar com vocês a minha história com a compulsão por compras. Como eu percebi que eu tinha esse problema e como eu tratei através do minimalismo. Então vamos lá! É sempre bom a gente entender a raiz do problema e muitas vezes a raiz desse problema está lá na nossa infância, na nossa adolescência, que é a época que a gente está formando a nossa personalidade, a época que a gente é mais influenciável, e comigo não foi diferente. E eu lembro de uma situação de querer ter uma calça corsário, não ter dinheiro para ter essa tal da calça corsário, que estava muito na moda na época de 99, 98 por aí. E a minha mãe, acho que foi minha mãe, cortou uma calça comprida que eu tinha e fez uma bainha. E eu tava super feliz com a minha calça corsário, mesmo que adaptada e não original da loja. Só que a minha graça acabou quando eu fui pra escola e uma menina mais velha e mais popular da minha turma tirou sarro da minha cara na frente dos meus coleguinhas, dizendo que a minha calça era tipo calça de pobre, calça remendada, alguma coisa assim. E eu lembro disso nitidamente, aonde foi, coisa assim que ficou na minha mente. E aí, não somente esse episódio, mas vários outros, eu acredito que contribuíram para fortalecer essa crença de que eu precisava ter coisas para que eu pudesse me encaixar. E daí o que era isolado apenas a colégio, ciclos de convivência ali de amiguinhos do bairro, coisas ali, né, do meu mundinho, se estendeu para a internet quando eu resolvi entrar para a internet, ser uma youtuber, uma blogueira, né, criei um blog e tal de beleza. Primeiro que, antes de gravar, eu fui influenciada pelas meninas que gravavam vídeo. Então eu falava, nossa, que legal isso e tal, quero gravar também. E os vídeos que eu assistia eram vídeos de comprinhas na farmácia, comprinhas de paletas de maquiagem, sempre voltado para maquiagem, cosméticos e essas coisas de beleza. Então eu queria estar no mesmo patamar, né? Eu tava ali começando, mas eu também queria, tipo, eu quero ter o que mostrar, porque se a ideia do vídeo é essa, mostrar coisas que tem, eu também quero ter o que mostrar. Eu já tinha meu dinheirinho, então eu gastava dinheiro. Era vídeo de comprinha à torta direita. Esses vídeos de comprinhas foram gravados entre 2013 e 2014 e eu fiquei impressionada de reassistir esses vídeos e perceber o quanto eu comprava os mesmos objetos, só modificando a cor. E tudo isso foi piorando a situação. Só que até então, não pensava que isso seria um problema normal. Eu só percebi que eu tinha um problema quando esse comportamento começou a gerar emoções negativas. Eu me sentia culpada, me sentia envergonhada e me sentia muito ansiosa. A consequência disso era mais ansiedade. E claro, a gente só se sente mal, envergonhada, quando a gente entende que aquele comportamento não é correto. Porque a gente não vai ficar com vergonha ou se sentir culpada de uma coisa que a gente acha que tá certo, né? Ou você cai em si, que aquilo não é certo, por algum motivo, seja porque sua conta bancária está em negativa e você que está cada vez mais sufocada com dívidas, que não era meu caso, ou seja porque alguém te alertou de que aquilo não é correto, te abriu os seus olhos, e foi o meu caso. Nesse momento eu já estava casada com o Edu e ele me abriu meus olhos, falou assim, não tá certo, só que naquele momento eu não queria admitir. No fundo eu sabia que eu estava errada, mas eu não queria admitir o meu erro, eu era muito teimosa. E eu chegava com uma coisa em casa, uma sacola, eu queria esconder, eu queria chegar em casa e entrar de fininho para ninguém ver que eu estava com uma sacola. E essa época que ficou pior o meu consumo, o meu impulso por compras, essa coisa meio que compulsão, foi quando eu já estava morando com o Edu. Outra coisa além da culpa e da vergonha, era um sentimento que veio da culpa e da vergonha, que era uma certa repulsa, assim, um certo nervoso, uma certa ansiedade que aquilo me causava, porque eu não gostava de acumular as coisas que eu comprava. Primeiro, para poder não me sentir culpada por ter comprado uma coisa desnecessária. Segundo, para eu não me sentir mal por ter várias coisas de uma mesma categoria e acumular. Porque eu falava, não, eu jamais, eu odeio acúmulo. Eu via aqueles programas de acumuladores, eu ficava,
Não, isso daí pra mim era como atestado de que você não tem controle sobre a sua própria vida, sabe? Sobre as suas decisões. Então, me desfazer era um alívio, porque aí sim eu tinha um pretexto para comprar ou um pretexto para me sentir um pouco melhor com essa atitude que não era muito boa. A compulsão por compras era uma consequência para tentar amenizar a minha ansiedade. Então eu estava passando por momentos na minha vida, o câncer, enfim, várias incertezas, medos e tal, que me fizeram levar para uma crise maior de compulsão por compras, porque eu já tinha a crença desde a infância de que eu precisava comprar, de que isso iria me fazer bem, de que eu iria ser aceita e tudo mais. Só que foi piorando quando eu associava o comprar a algo que fosse resolver meus problemas, que iria me causar satisfação. E isso é explicado pela psicologia, né? Eles explicam que você sente mais prazer na hora de comprar do que você usufruir daquela coisa que você comprou. Você fica eufórico, assim, você sente aquela coisa, aquele bem-estar. É no momento que você compra. Assim como um vício, assim como uma bebida alcoólica, uma droga, um vício em jogo, ou sei lá que seja, isso também é uma forma de recompensar o cérebro, de sair daquele problema da ansiedade, de tentar encontrar um consolo, um conforto, de sair daqueles problemas, sabe? Então, a minha forma de sair desses problemas era adquirir, comprar coisas. Isso me fazia feliz. Em 2017, eu estava me preparando para mudar de país. Então, eu precisava resolver o fato de que eu era muito apegada a objetos. E aí eu descobri o minimalismo. Eu lembro de aprender sobre destralhe, desapego, e junto com o minimalismo eu já tinha o hábito de ler, de fazer leituras. Meus livros eram mais de autoajuda, de consciência, mentalidade. Então eu li o livro chamado O Segredo da Mente Milionária, que me ensinou um pouco mais a gestionar o meu dinheiro de forma mais sábia. Então eu fazia planilha para organizar o dinheiro, o que entrava, o que saía, como a gente poderia diminuir os gastos e tal. Só que não era uma coisa assim de poupar, era algo de controle, mais de controle, mas não assim de eu preciso poupar porque isso, aquilo. Estava ainda entendendo como o minimalismo funcionava, como aqueles livros poderiam me ajudar, mas eu já estava praticando ali algumas coisas que eu não fazia antes, né? Essa organização financeira, de fazer planilha, tudo bonitinho e ter mais controle. 2 anos depois de estar morando aqui na Espanha, em 2019, eu tive uma forte crise de ansiedade devido a coisas que eu estava vivendo naquela época. Mas foi difícil naquela época que eu estava com problema de entender quem eu era, o que eu queria. O minimalismo tem uma força naquele momento, sabe? Eu querer ser uma pessoa mais controlada com os meus gastos, querer ser uma pessoa mais consciente no consumo, porque essa foi a minha porta de entrada. Até então eu não entendi que eu precisava do autoconhecimento, que é um dos pilares do minimalismo. Eu achava que o minimalismo era só ter poucas coisas. No meu entendimento naquela época, que era muito raso, achava que minimalismo era só isso. E não, é muito mais além. Vai além das coisas materiais, vai para o mental também. Coisas que envolvem emoção, pensamentos, crenças, como você se enxerga, né? A autoaceitação. Você como um indivíduo e não como uma pessoa que copia todo mundo, quer se sentir pertencido desse jeito, entende? E daí faltava esse autoconhecimento pra mim. Esse pilar que é o principal do minimalismo, por não ter me aprofundado no que de fato era minimalismo, por ter ficado só no superficial, eu escorreguei. Escorreguei feio. Foi uma das piores fases, porque eu tava ganhando muito bem, mas eu não tava super infeliz com o que eu tava fazendo, me sentia sufocada, tava com um burnout claramente, assim, porque eu vivia pra trabalhar. Eu fiz terapia por causa da ansiedade, dessas crises de identidade, por conta de todos esses problemas. Só que era uma vez por semana, 1 horinha. Eu queria uma coisa mais rápida, uma coisa mais intensa, uma coisa que eu ficasse imersa
vivendo aquilo. E aí eu comecei a estudar o minimalismo, fiz curso de desenvolvimento pessoal, comecei a entender a filosofia do minimalismo, todos os pilares dele, e praticar isso para ter uma mudança significativa de vida. Quando me aprofundei no autoconhecimento, eu pude ser mais consciente das minhas atitudes, do porquê das coisas que eu fazia, ser mais questionadora. Daí eu entendi que eu busquei o consumo como forma de encontrar respostas e encontrar um conforto para preencher o meu vazio. Além do autoconhecimento, o minimalismo também me trouxe uma consciência de estar atenta sobre as minhas atitudes, sobre o que eu estou vivendo no aqui e agora, do porquê que eu faço coisas que eu faço, das decisões, das minhas escolhas, ser mais grata e, consequentemente, ser mais satisfeita pela vida que eu tenho, sem querer estar em busca da próxima coisa, sem estar frágil, no sentido de ser influenciada o tempo inteiro. Então eu fiquei mais atenta, mais consciente, e isso tudo foi através do minimalismo, né? Quando eu realmente estudei e entendi o que eu precisava. Além disso, me trouxe uma consciência financeira, uma consciência de consumo, entender que as minhas escolhas e as minhas decisões impactam tudo à minha volta. Com essa consciência em relação ao consumo que eu fui aprendendo, eu me foquei num autocuidado sustentável, num autocuidado mais natural. Então, me formei aqui na Espanha, num curso de cosmética natural, e entender como os cosméticos funcionam, qual é a funcionalidade de cada um, o que diferencia cada um deles, a composição química, o porquê que a gente precisa ter aquele cosmético. Entender as coisas por trás não se limita apenas a esse exemplo do cosmético, tá? Mas você se questionar por quê, como funciona. Por exemplo, quem tem problemas com compulsão de comprar roupas ou coisas da moda, entender como a moda funciona, como eles usam esse apelo emocional para poder vender a cada estação, entender tudo isso, essas questões do marketing, do sistema como um todo, do mundo capitalista, é uma forma da gente se questionar e entender que nós somos manipulados o tempo inteiro. Você quer ser uma marionete? Aí é uma escolha, né? É uma questão de você acordar. Então eu acordei. Então eu comecei a entender que o que eu estava fazendo, comprando aquele monte de cosméticos, era porque eu não tinha conhecimento, era devido à minha ignorância em relação a como funcionavam aqueles cosméticos. Se depois disso tudo que eu contei em relação à minha experiência e como eu superei através do minimalismo, você ainda se sinta perdida e sem saber por onde começar, busque ajuda. Se isso está te fazendo mal, procure tratar isso de alguma forma. Procurando a ajuda de um profissional, procurando a ajuda de alguém que possa te dar a mão nesse momento para que você possa sair dessa. Mas lembre-se que aqui no canal vai ter vários vídeos em relação ao minimalismo, então é uma forma também de ajudá-los a dar um passo, né, dar um primeiro passo para essa vida mais plena, mais saudável. E futuramente teremos aqui também um projeto para ajudar mais pessoas, tá? Fiquem ligados. Então, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer que eu me sinto mais leve, eu me sinto mais equilibrada. Eu acho que eu consigo passar isso para vocês aqui através dos meus vídeos, através dos meus conteúdos. Eu tenho me encontrado cada vez mais, encontrado o que eu gosto, qual é a minha identidade. E é muito gostoso quando a gente começa a se reconhecer e evitar a comparação, evitar o perfeccionismo também, que é um grande defeito. Se sentir uma pessoa autêntica, original, que você não é cópia de ninguém. E isso tudo se deve ao minimalismo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, sinta-se à vontade para compartilhar a sua história aqui nos comentários. Eu vou amar ter essa troca aqui com vocês, né? Não somente eu falando, mas também recebendo comentários e vendo que outras pessoas também passaram por isso ou estão passando e tentar de alguma forma ajudar ainda mais, além desse vídeo. Se você conhece alguém que possa se beneficiar com o que eu compartilhei nesse vídeo,
compartilhe com ela. Eu ficarei muito grata por vocês estarem me ajudando, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.